Olá, espectadores do 10º Seminário Hispano-Brasileiro. Meu nome é Alexandre Martinez, sou doutorando em Ciência da Informação pela Unesp de Marília e venho apresentar para vocês o trabalho chamado de Linguagem Documentária e os possíveis conflitos com a linguagem social, uma análise sobre a sociolinguística. Esse trabalho foi realizado em conjunto com Wilson Roberto Veronese Júnior, que também é doutorando em Ciência da Informação pela Unesp de Marília. O contexto que se desenvolve essa pesquisa é fundamentado pelas questões que estão relacionadas à informação. Por isso podemos entender que informação é um processo constante de significação e ocorre a partir de situações desenvolvidas por interações sociais. Pensando em informação, também é preciso pensar sobre o acesso a ela, né? Então, o acesso à informação ocorre através de processos de organização e representação. Esses processos, por sua vez, são estruturados a partir da linguagem. Pensando em linguagem natural, é preciso destacar que a linguagem natural ela ocorre a partir de manifestações de interações sociais, nas quais ocorrem trocas simbólicas e também interfere em processos cognitivos, sendo estes responsáveis por estratégias de aprendizagem. Pensando em aspectos científicos, é importante destacar a fundamentação da linguagem documentária. Assim, entendamos que linguagem documentária é um instrumento para normalizar e estabilizar a significação, também aplicada para a elaboração de sistemas de organização do conhecimento, elaboração de objetos informacionais. Essa linguagem científica também é aplicada para a apresentação dos conceitos, algo extremamente fundamental para a comunicação científica. Diante dessa situação, nos deparamos então com a problemática. A linguagem documentária, ao representar grupos específicos no cenário das ciências sociais, promove o apagamento de seus conceitos? Outro ponto, os mecanismos para efetuar a mediação da informação garante que os usuários, falantes de diferentes estratos linguísticos, por sua vez, de diferentes culturas, tenham acesso à informação especializada? As unidades de informação aplicam estratos linguísticos preparados para atender a todos os públicos? Frente a isso, então, estabelecemos como objetivos analisar os elementos linguísticos na elaboração da linguagem documentária e refletir sobre situações de apagamento das identidades culturais no processo de representação da informação e na constituição de objetos informacionais. Somado a isso, analisar e examinar o estado da arte acerca dos conceitos da linguagem documentária, organização da informação, organização do conhecimento, representação da informação, sociolinguística e linguagem social. Também destacar o papel da sociolinguística e a representatividade de seus grupos. Por fim, apresentar uma discussão a respeito da linguagem social, destacando o embate da linguagem documentária à diversidade de usuários. Para o desenvolvimento dessa pesquisa, destaca-se então o referencial teórico em duas partes. A linguagem documentária, análise documentária, que é conduzida pelos trabalhos de Cunha, Lara, Sintra, e por sua vez, aspectos estruturais e sociais referentes à linguagem, em que recorremos aos trabalhos de Saussure, Chomsky, Bloomfield e Labov. Sendo assim, a metodologia aplicada se caracteriza por ter caráter bibliográfico, qualitativo e exploratório. Assim, a pré-análise se realizou a partir de coleta de materiais produzidos na área sobre o tema, acerca da linguagem documentária, organização da representação e da informação, e destacando os aspectos que permeiam a importância da linguagem social na organização e na representação do conhecimento. Foram consultadas as bases de dados como Brapse, Jalnet, Google Scholar, portal CAPES de tese e dissertações, e os trabalhos recuperados foram publicados em línguas portuguesa, espanhola e inglesa. Os conceitos explorados para análise foram inclusão, variação lexical, condicionadores linguísticos, representatividade, discurso social, dialogismo, estabilização, normalização, armazenamento, acesso, recuperação, usuário, sujeito informacional, mediação da informação, linguagem natural e, por fim, linguagem documentária. A partir desses conceitos, foi possível realizar a interpretação, que se consistiu no processo de representação do conhecimento e da informação, além de um diálogo entre as práticas profissionais e as necessidades de representatividade de grupos e culturas através de dialetos, expressões e termos que estejam distanciadas da propagação do conhecimento por não serem conhecidas pela linguagem especializada. Nesse propósito, então, a discussão se deu, primeiramente,
focado na linguagem documentária, em que podemos destacar que se caracteriza por ser um instrumento de representação do conhecimento e assim regulador e normalizadora semântica, além de estar direcionada à recuperação de informação. Ademais, também atua como mediador entre sistemas informacionais e usuários, sendo assim é preciso pensar sobre estratégias de busca e precisão semântica. Outro sim também está relacionado à identificação de domínios e, nesse sentido, é importante para contribuir na delimitação de conceitos e termos que os envolvem. Ainda sobre a discussão referente à linguagem documentária, podemos destacar que se trata de um conjunto de diferentes tipos de instrumentos especializados no tratamento da informação. Sendo assim, é aplicada para organizar e facilitar o acesso e a transferência de informação. Também funciona como recuperação da informação. Assim, se aplica para que haja a construção de termos para indexação e armazenamento e recuperação. Além disso, a produção de sistemas de símbolos destinados a traduzir os conteúdos dos documentos para uma linguagem científica. E, por fim, a preocupação está centrada na univocidade. Consequentemente, existe a padronização aplicada à transição da linguagem natural para a linguagem especializada. Por sua vez, ampliando a discussão e explorando os aspectos da sociolinguística, podemos apontar que a linguagem, e pensado sobre o aspecto da linguagem natural, é instrumento e recurso para a manifestação humana em um cenário social, sendo assim constituição em signos e símbolos, né? E aí a gente tem a aproximação dessa linguagem natural daquilo que é denominado pela linguística como língua. Outro aspecto está atrelado à relação semântica entre pensamento e realidade. E na interação social, esse fator está condicionado à aplicação de valores sociais. A linguagem também interfere no processo cognitivo. Então, essa relação é constituída pela construção de relação semântica, sendo assim, interfere na percepção, na apreensão, na compreensão de valores morais e nas relações lógicas. E, por fim, essa linguagem natural como língua, ela se efetua como um sistema, como matriz social já constituída. Sendo assim, ela interfere nas práticas sociais, é evidenciada como matriz de recursos verbais e constrói valores ao longo da sua história, os quais são responsáveis pela modelação da conduta e do comportamento dos integrantes de uma determinada cultura. Com o objetivo de dar sequência a essa discussão sobre a linguagem ser um sistema, é importante destacar 3 teorias que são desenvolvidas a partir do estruturalismo e do formalismo. Sendo assim, destacam-se Saussure, o qual, a partir da sua análise sobre linguagem em língua, diz que língua é um produto social, e ele vai desenvolver sua teoria a partir das considerações sobre a langue, que é o sistema, e a parole, que seria o ato de fala. Assim, ele diz que a língua é um conjunto de convenções a qual se estabelece a partir de um corpo social. Outro sim, ele também diz que a língua é um todo por si e um princípio de classificação. Por sua vez, Chomsky vai dizer que a língua é um princípio de formalismo, né? E aí ele vai dizer que a língua e a linguagem estão relacionadas à competência, que seria uma natureza psicológica ou cognitiva. Também defende que estão relacionadas à performance, que seriam bases de aplicação. No entanto, Chomsky acaba ignorando situações relacionadas ao ato de fala. Essa questão do formalismo estaria comparando a teoria de Saussure somente à langue e há um certo desprezo pelas questões da parole. Ainda para Chomsky, o sistema linguístico se enquadrou na moldura do conhecimento intuitivo do falante ouvinte. E o teórico buscou então uma concepção que evidenciaria a constituição da gramática universal. Por fim, destacamos Bloomfield, né, com a sua teoria formalista, e ele aponta que era preciso analisar a língua como um objeto autônomo, já que a língua ela se constituía por ser uma estrutura independente de seu uso em situações comunicativas reais. Assim, a linguagem é uma ação trivial da sociedade. Somado a isso, ainda
aponta que toda linguagem é a mesma, não importa qual sistema de escrita possa ser usado para gravá-la. Que podemos perceber que para os três teóricos que foram muito importantes para o desenvolvimento das teorias da linguagem e que influenciaram o cenário da organização do conhecimento, a língua é um sistema e a sua constituição está voltada pela matriz, né? Descartando dessa forma o desenvolvimento que se obtém nas interações sociais de diversas comunidades. Sendo assim, na contraparte dessa discussão, trazendo aspectos sobre a sociolinguística, então podemos dizer que ela está relacionada a uma linguística funcionalista que se opõe à linguística formalista e estruturalista. Sendo assim, está relacionada ao ato de fala, ao uso particular de grupos e indivíduos e a uma aproximação com a pragmática. Além disso, também descreve e interpreta o comportamento linguístico no contexto cultural. Dessa forma, desloca o enfoque tradicional do estudo sobre a linguagem para as construções e as contribuições do cenário social. Um dos aspectos relacionados à sociolinguística é a variação linguística. E, por variação linguística, podemos entender que há o reflexo da difusão e propagação das mudanças linguísticas que está sempre alinhada a um sistema. Existem ajustes a essa regularidade, não simplesmente uma mudança aleatória dos fundamentos que constituem a língua ou a linguagem. Também podemos dizer que não se pode entender o desenvolvimento de uma mudança linguística sem levar em conta a vida social da comunidade em que ela ocorre. E, por fim, a língua é uma forma de comportamento social. Diante disso tudo, podemos apontar como resultados: a linguagem documentária é o principal recurso para efetuar a organização e representação da informação e do conhecimento em sistemas de informação. Também, a produção científica e a comunicação dos conhecimentos produzidos pelas ciências sociais, em muitas circunstâncias, apresentam divergências devido às possibilidades semânticas. Ademais, os status linguísticos aplicados à representação informacional, que em determinados casos não mantêm a representatividade ou acabam não apresentando um processo descritivo que proporcione objetos informacionais e serviços informacionais que sejam acessíveis a todo tipo de sujeito informacional. Outros sim, a linguagem documentária elaborada com a finalidade de reproduzir o discurso científico e se ajustar às necessidades dos sistemas informacionais, muitas vezes, não é elaborada sob a preocupação de ser acessível a todo o perfil de usuário e a qualquer tipo de comunidade. Por fim, as estratégias de leitura documental, de modo geral, estão vinculadas ao posicionamento formalista e motivado, arbitrário, estruturalista, além de uma visão sobre um processo cognitivo sistematizado por motivações distributivas da linguagem. Ainda como resultados, apresentamos que a sociolinguística apresenta resultados teóricos que superam os limites de revitalização semântica. Há a ressignificação na construção dos objetos informacionais, assim é possível pensar que a fundamentação epistemológica que estrutura as práticas da análise documentária também podem evoluir através de estudos interdisciplinares. Somado a isso, não somente o conteúdo é importante ser representado, mas também aspectos de sua linguagem, tendo em vista que esta é instrumento social para evidenciar a identidade de uma comunidade. Também podemos destacar que a linguagem pode carregar marcas geográficas, sociais e estilísticas de classes sociais, de status social, fatores fundamentais para promover a aproximação dos sujeitos informacionais às unidades informacionais, bem como aos sistemas, assim garantindo uma difusão de informação dinâmica, plural e democrática. Assim, é necessário refletir o impacto dos objetos informacionais no cenário brasileiro. Desse modo, debater sobre as problemáticas que envolvem o acesso, principalmente quando se pensa a acessibilidade e a inclusão democrática de todo tipo de indivíduo nas unidades informacionais, tendo como referências práticas de mediação a fim de construir sujeitos informacionais. E desse modo, como considerações finais, apontamos que a informação se materializa na linguagem e o processo de significação ocorre devido às possibilidades de ressignificação que a linguagem natural oferece. Além disso,
É preciso pensar sobre o extrato linguístico aplicado aos sistemas informacionais, articulado nas unidades informacionais e como se realizam as mediações da informação, pois a especialidade científica concentrada na linguagem documentária pode não ser acessível a todos os perfis de sujeitos informacionais. Ademais, a linguagem documentária, podendo em sua elaboração aproximar-se dos fundamentos teóricos da linguística funcional, a semântica representada será resultado do processo de significação decorrente da representação de fluxos informacionais alinhados a processos de representatividade, democratização e inclusão de todos os integrantes da sociedade. Sendo assim, a gente agradece a atenção de todos, esperamos que tenham gostado do nosso trabalho e que essa apresentação desperte o interesse por lê-lo na íntegra. Eu sou Alexandre Martinez e fico por aqui.